Antes de mais, bom ano, gente, bom ano, feliz 2026. Estou com o cabelo molhado, gente, estou com o cabelo molhado e é o que é. Vai ficar assim, tá bem? Vai ficar assim. Estamos em 2026, gente. Conseguimos. Foi um ano bom, 2025. Digam-me nos comentários, foi um ano bom? Para mim, foi bom, foi muito bom. E comecei o meu canal. 2026 vai ser muito melhor, tá bem? Eu não vou prometer nada, mas 2026 vai ser muito melhor. Tenho muitos planos para este cantinho, que é o meu canal. Não vou dizer muitos, tenho planos, tenho objetivos. Por outro lado, sinto que eu preciso de alguma coisa que ainda não tenho, uma frase inicial, uma cena qualquer, assim, catchy, não sei. Eu preciso de alguma coisa. É uma frase, é um slogan, é um jingle. É um jingle. Eu não tenho. Uma música inicial. Eu preciso de ajuda. Ajudem-me. Digam-me coisas nos comentários. Para o primeiro caso deste ano, gente, este caso é um mistério. Para o primeiro caso do ano eu trago-vos um mistério, mas este mistério, eu tenho as minhas opiniões, como é óbvio. Hoje, no Crime às Quintas, temos o desaparecimento de Rebecca Zahau. Na verdade, este caso não é apenas sobre o desaparecimento de Rebecca Zahau, mas também sobre a morte do pequeno Max. Eu não sei dizer o último nome dele, eu vou tentar. Max Chaknai. Começou tudo com a morte de Max e culminou na morte e nesta situação estranha do que aconteceu à Rebecca. Portanto, começamos com Max. Max Chaknai era um menino de 6 anos que toda a gente descrevia como alegre, bem disposto. Era uma criança de 6 anos, gente. Um menino bem disposto, alegre, de 6 anos. Dócil, amável, que vivia com o seu pai, Jonah Chaknai, que era um CEO bem rico, muito rico, de uma empresa farmacêutica ligada à cosmética, e o pai era separado da mãe, Dina Romano. Portanto, o menino vivia com o pai e com a mãe, 15 dias com um, 15 dias com o outro, mas à altura do acidente o menino estava a viver na casa do pai. Mind you, uma mansão, não era uma casa, era uma mansão. A mansão Spreckles, que era uma mansão na Califórnia, à beira-mar, fantástica. Se eu encontrar fotos, eu meto aqui. Na verdade, era situada numa ilha de milionários, de casas de gente rica. Aquela vizinhança era toda de gente muito rica, portanto, a casa deles não era a única ali, mas destacava-se das outras por ser imponente. Jonah, o pai do pequeno Max, em 2008, após o seu divórcio da mãe de Max, começou a namorar então com Rebecca. Rebecca era uma rapariga mais nova, 32 anos, nascida no Myanmar e que trabalhava como técnica de oftalmologia, sendo descrita como uma pessoa sempre muito simpática, muito meiga e muito trabalhadora. Jonah e Rebecca começaram a namorar, casaram, portanto ela transformou-se em Rebecca Chaknai. No verão de 2011, Jonah, Rebecca e Max passavam férias na sua casa à beira-mar, não é? Na sua mansão. E mais tarde veio também a irmã de Rebecca, Sheena, de 13 anos, passar um tempo com eles também em férias. Foi então que no dia 11 de junho de 2011, quando estavam em casa apenas Rebecca, Sheena e o pequeno Max, Jonah estava a trabalhar, aconteceu um terrível acidente que culminou na morte do pequeno Max. Por volta da hora de almoço, sensivelmente, enquanto brincava no andar de cima, o pequeno Max terá caído da parte de cima da casa, desequilibrado e aterrado no resto do chão, o que fez com que tivesse lesões muito graves na coluna e que afetaram a sua respiração e afetaram imensas coisas. A trotinete com que ele brincava estava caída sobre ele, sobre as pernas dele, e foi assim que ele ficou até Rebecca o ter encontrado. E um candeeiro que estava preso em cima do segundo andar, caído também em cima do menino. Ninguém viu este acidente acontecer. À altura do acidente, Rebecca disse que estava na casa de banho e não viu. E a irmã de Rebecca estava noutro lado qualquer e ela também não viu. Quando ouviu o estrondo, Rebecca disse que imediatamente foi ver o que é que se passava e aí sim encontrou o pequeno Max caído, com o candeeiro em cima dele e com a trotinete também em cima dele. Assim que encontrou Max no chão, Rebecca disse que pediu imediatamente para a irmã dela ligar para o 112 e tentou falar, ver como é que estava o menino, qualquer coisa. Segundo Rebecca,
Max ainda respirava e quando ela foi tentar ver como é que ele estava, ela disse que ele sussurrou a palavra Ocean. Ocean era o cão da família, é o cão de família deles. Portanto, Rebecca pensou que o menino pudesse querer dizer qualquer coisa como foi por causa do cão, que ele caiu, ou o cão atravessou-se e ele caiu por causa do cão. Isto foi mencionado imediatamente aos paramédicos, esta menção ao cão, ao Ocean. No entanto, existem algumas dúvidas sobre se isto foi verdade ou não, porque há quem diga que Max chegou ao hospital já estava irresponsivo quando os paramédicos chegaram lá à casa, portanto, duvidavam muito que ele tivesse tido capacidade de dizer fosse o que fosse a Rebecca. Rebecca, no entanto, sempre afirmou que ele disse isto e que estas foram as únicas coisas. Na verdade, esta foi a única palavra que ele tinha dito. Foi feita, como é obviamente, uma investigação à queda e a queda foi dada como acidental, uma queda acidental da criança estar a brincar, provavelmente poderia a trotinete ter intrometido com um tapete, com qualquer coisa, ele tropeçou, ele caiu e foi uma queda acidental. No entanto, a mãe de Max, Dina, não achou que isto era correto. Ela não concordou que fosse uma queda acidental, ela achou muito estranho, muito sinistro e ela contratou investigadores privados para investigar mais a fundo o que é que tinha acontecido com o filho dela e se era ou não possível que o menino tivesse dado uma queda daquelas. E estes investigadores privados vieram dizer que, efetivamente, para uma criança de 6 anos do tamanho de Max, o seu centro de gravidade era muito pequeno e era impossível que ele tivesse conseguido cair da forma que ele caiu do corrimão, dele ter passado e ter caído para o outro lado. Era impossível, foi o que eles quiseram dizer. Não era muito provável, era extremamente improvável, na verdade, que isto tivesse acontecido. Disseram ainda que era impossível, por causa da grossura do tapete que havia no segundo andar, que Max tivesse ganho velocidade suficiente para ele conseguir cair do segundo andar do corrimão. Para além disso, eles dizem também que as escoriaçõezinhas que ele tinha no rosto não coincidiam com a queda do segundo andar acidental. E tendo em conta que o candeeiro caiu em cima de Max, toda a gente esperou que foi porque ele se agarrou para não cair, no entanto ele não tinha nenhuma ferida nas mãos que fosse coincidente com ter-se tentado agarrar ao candeeiro, portanto foi mais uma das coisas que eles apontaram, isso também não fazia muito sentido. Para estes peritos havia uma hipótese, que era alguém ter tido uma mão neste acidente estranho de Max e não ter sido apenas um acidente estranho doméstico. Enquanto isto tudo acontece no hospital, tanto Jonah como Dina, os pais de Max, estão com ele e chega uma altura que os médicos dizem que ele tem de ser colocado em suporte de vida porque ele não está a conseguir respirar sozinho, nem fazer todas as outras funções que o seu corpo deveria estar a fazer sozinho. Ao mesmo tempo que ele é colocado em suporte de vida, os investigadores também contam a Dina que não era muito possível que isto tivesse sido apenas um acidente e que isto deveria ter mão de alguém. Enquanto Jonah está no hospital, Rebecca continua sempre em casa com a irmã dela e de alguma forma tentar apoiar Jonah porque ela sente-se muito mal com tudo o que aconteceu, porque ela não estava no momento quando o menino estava lá, porque ela ouviu ele ter dito Ocean e ela não sabe bem o que fazer para ajudar. No entanto, ela está em casa com a sua irmã e tenta ajudar ao máximo. No dia seguinte ao acidente, Dina, a mãe de Max, que tem uma irmã gêmea chamada Nina, pede a Nina que venha ter consigo de outra cidade onde ela está, de outro estado onde ela está, que venha ter consigo para a apoiar. Quem vai buscar Nina ao aeroporto é Rebecca. E Nina mais tarde descreve que Rebecca estava muito nervosa com as perguntas que ela fazia sobre o menino, sobre o estado do menino e que ela se referia à situação toda de forma muito fria, disse Nina, e que estava estranhamente reservada sobre contar aquilo que ela viu ou aquilo que ela sabe do que aconteceu. No dia 12 de junho, Rebecca volta novamente ao aeroporto para ir buscar também o irmão de Jonah, Adam Shackney, que era um piloto de reboques que trabalhava no rio Mississippi. Isto é importante o que ele faz, mind you, mas nós já não voltamos aqui, mas ele era um piloto de reboques que trabalhava no rio Mississippi. Rebecca vai ao aeroporto buscar o irmão de Jonah, que também veio para apoiar toda esta situação, e leva-o para casa, porque ele vai ficar lá em casa. Entretanto, Rebecca já tinha levado a sua irmã também de volta ao aeroporto para voltar para casa, por causa desta situação toda, e no entretanto também o pequeno Max faleceu, e ele não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer. Dia 12 de junho de 2011 é a última noite de Rebecca Zahau viva. As coisas que acontecem nesta noite são extremamente estranhas, sinistras, não sei muito bem
explicar metade das coisas que aconteceram, mas é estranho. O que acontece depois também é estranho e, na verdade, é uma situação que hoje ainda ninguém sabe exatamente ao certo o que aconteceu. Portanto, vamos lá. Rebecca traz Adam Shacknai para a sua casa, para a mansão, e Jonah, que recebeu o seu irmão, mas volta logo imediatamente para o hospital porque ele quer estar com o seu filho Max, porque ele está em suporte de vida e ele não quer deixar o seu filho, portanto ele volta imediatamente para o hospital. E então Rebecca fica na mansão e Adam fica na casa de hóspedes, que é perto da mansão, mas é fora da casa principal. Mais tarde, Adam relata à polícia que ele tomou um comprimido e deitou-se por volta das 8 da noite. Portanto, é nesta janela de tempo em que ele diz que não se lembra de nada que aconteceram estas coisas todas e que não há forma de nós justificarmos, mas que são bem shady. Porque na manhã de 13 de julho de 2011, pelas 6h48 da manhã, Adam liga ao 112. Ele diz ao 112 que encontrou uma mulher nua do lado de fora da casa e menciona ao 112 que é naquela casa onde encontraram o menino uns dias antes. Uma mulher, ele não menciona que é tipo a mulher do meu irmão, a minha... nada. Ele diz, eu encontrei uma mulher nua do lado de fora da casa e é isto que ele diz. Rebecca estava completamente nua com uma t-shirt azul enrolada à volta do pescoço, com as mangas na boca como se fosse uma mordaça, com as mãos atadas atrás do corpo e com os pés também atados. O corpo de Rebecca estava suspenso no corrimão, estava amarrado com uma corda avermelhada, suspenso, e outra das extremidades da corda estava agarrada à perna da cama do quarto dela. Eu não sei se isto é muito claro, mas a verdade é que ela estava com o corpo todo esticado, amarrada uma parte da corda às pernas da cama dela e a outra parte agarrada ao corrimão. Adam mais tarde diz que quando viu esta cena correu para a cozinha, foi agarrar uma faca e tentou o mais rápido possível cortar as cordas e que tentou reanimá-la com manobras de reanimação. Um tempo depois começou a chegar a polícia, o INEM, todas estas pessoas, incluindo helicópteros, como vocês devem imaginar, câmaras, televisão, tudo. Era um freak show, um circo tinha-se montado ali. Por incrível que pareça, ninguém se lembrou de tapar Rebecca. Depois de a terem tirado ali das cordas, o corpo dela ficou nu, completamente destapado, para toda a gente ver, toda a gente fotografar, toda a gente opinar. Ninguém se lembrou, ninguém teve o discernimento de tapar aquela rapariga, aquela mulher, porque ninguém se preocupou com Rebecca, é a minha ideia, mas as câmaras gravaram tudo, sobrevoavam e conseguiram gravar à distância o corpo de Rebecca ainda nu, ainda não tapado. Isto é uma coisa que chocou e chateou profundamente a família, porque o corpo de Rebecca ficou horas destapado, à mercê de qualquer coisa, qualquer pessoa que visse a ser contaminado, apenas porque eu não faço ideia porque que fizeram isto com a Rebecca. Agora a parte mais engraçada. O médico legista disse que a causa da morte dela foi suicídio. Ela suicidou-se com as mãos atadas atrás das costas e com os pés atados e ela depois enforcou-se. Suicídio, gente. Mas tem mais coisas mais creepy, porque os detalhes da autópsia revelam montes de outros sinais, várias lesões inconsistentes com suicídio. As marcas no pescoço são consistentes sim com enforcamento, mas também são consistentes com estrangulamento. Isso tem de ser outra pessoa a fazer. Não detectaram álcool nem drogas no corpo de Rebecca e, pelas contas, a hora da morte estimada foi cerca das 3 da manhã, portanto, várias horas antes do Adam supostamente a ter encontrado e ter ligado para o 112. Mas ele tinha tomado a comprimido, então ele não se lembra de nada. Dentro do quarto de Rebecca as coisas complicam-se ainda mais e ficam ainda mais estranhas, gente. A polícia encontrou uma corda, facas de diversos tamanhos, facões, pincéis e um frasco de tinta preta. Na porta do quarto dela, escrito com essa tinta preta, estava: "Ela salvou-o. Podes salvá-la?" Só isto, escrito com tinta preta. Oficialmente esta frase é interpretada como uma espécie de recado que Rebecca terá deixado antes de se suicidar, a pedir desculpa porque estaria muito culpada por não ter visto Alex a cair, ou neste caso, por se sentir muito culpada pela queda de Max, ou muitas pessoas pensaram por ela se sentir culpada por ter causado a queda de Max, não é? Mas a verdade é que a família de Rebecca acha que isto foi uma coisa encenada para parecer que ela tinha culpa, quando na verdade não foi Rebecca que escreveu esta frase. Também me parece estranho. Eu não quero já estar a dar a minha opinião, mas gente,
A nível de provas de ADN, só o ADN de Rebecca é encontrado dentro do seu quarto na grande maioria das coisas, portanto, sim, isto leva os investigadores a crer que a tese de suicídio é mais óbvia, porque não faria sentido ter sido outra pessoa, sendo que não há ADN. A verdade é que esta cena de crime nunca foi tratada como deveria ter sido tratada. Eu disse-vos, o corpo de Rebecca ficou ao ar livre durante várias horas, sem sequer terem tapado. Várias pessoas passaram por ali, não só agentes da polícia passavam, era uma contaminação geral das provas. Encontraram sujidade nos pés de Rebecca, que era coincidente com marcas que haviam no corrimão, portanto sugeria que Rebecca poderia ter subido para o corrimão e ter-se atirado. No entanto, também encontraram a marca de uma bota masculina no mesmo sítio, o que sugeria que alguém podia ter colocado lá a Rebecca, ou alguém podia ter forçado Rebecca a ir para lá, mas a polícia não investigou, porque a polícia assumiu que era uma pegada de um dos polícias, sendo que aquela cena estava constantemente a ser contaminada com pessoas de todo o lado, incluindo jornalistas, gente. Era um shit show. Toda a gente ia para lá, toda a gente pisava em todo o lado. Eles foram completamente maus com esta cena toda da Rebecca. A polícia falhou redondamente neste caso. A família de Rebecca sempre disse que ela nunca foi suicida, ela nunca teve pensamentos suicidas, não era esse tipo de pessoa e não faria daquela forma. Sabem? Quando vocês sabem. Às vezes as pessoas sabem, a família sabe. E a família dela disse que ela não iria fazê-lo desta forma. Agora, foram analisar os nós das cordas que ela tinha nos braços e nos pés. Eu disse-vos para vocês se lembrarem da profissão do irmão do Jonah. Ele trabalhava com barcos. Gente, ele trabalhava com barcos. A polícia disse que aqueles eram nós relativamente simples usados na navegação. Primeiro, gente, os nós de navegação não são extremamente simples. Se eram nós de navegação, não eram nós simples. Mas quem é que trabalhava com rebocadores de barcos? Quem é que quase de certeza saberia fazer nós de marinheiro? É assim tão óbvio. Eu só acho que esta família tinha dinheiro e de alguma forma eles protegeram-se todos uns aos outros e quem se lixou foi a Rebecca, porque ninguém está do lado dela. Mas para a polícia continua a ser um suicídio. É um suicídio, sim senhores. Eles dizem que sim, ela teve a capacidade de amarrar as suas mãos e os seus pés atrás das costas e suicidar-se ainda assim. Porque a Rebecca era uma super heroína também, era a super mulher e ela conseguiu fazer estas coisas todas. Existem rumores, existe conversa de que Adam Shacknai há uns anos teria tentado engatar Rebecca antes do irmão ter casado com ela, mas depois o irmão casou com ela, então não houve exatamente mais nada, como é óbvio. Mas existem indícios, existem conversas, haviam pessoas que sabiam, Rebecca já tinha falado sobre isso antes. Ele estava sozinho com ela naquela noite e possivelmente ele achava que ela tinha sido culpada pela queda do sobrinho dele. A família de Rebecca continua a achar que a tese de suicídio é completamente improvável, gente. Mas a forma como o corpo de Rebecca estava e esta situação toda levantou muitas mais questões. Primeiro, ela estava nua. O facto dela estar nua levanta aqui uma questão mais sexualizada ou uma questão mais de humilhação da vítima. A família dela também não conseguiu perceber muito bem porque que ela se despiria se ela se fosse suicidar e depois atar os braços e as pernas. Para além disso, mais uma prova biológica, encontraram sangue vaginal no quarto de Rebecca. A questão é, Rebecca não estava com o período, ela não estava nem antes nem depois, não estava nenhuma altura perto da sua menstruação, portanto, isto sugere que pode ter havido algum tipo de abuso sexual que tenha provocado sangramento em Rebecca. Alguém investigou isto? Não. Porque não encontraram sêmen de nenhum homem, mas todas nós sabemos, toda a gente sabe que há outras formas de abusar de uma mulher fazendo-a sangrar sem... Tadinha, eu acho que falharam mesmo muito com a Rebecca. Eu acho mesmo que a polícia, de alguma forma, não sei se é porque a família tinha dinheiro, tinha connects, porque eles encobriram isto. Ninguém investigou o suficiente o que aconteceu a esta mulher. Ninguém. A família de Rebecca, completamente inconformada com isto, decidem contratar os seus próprios investigadores também. Contratam uma nova advogada e um patologista forense para fazer uma nova autópsia a Rebecca e tentar perceber as lesões que ela tinha eram consistentes com suicídio ou
com alguma coisa mais e novas coisas vieram à baila. Um dos pontos mais importantes que eles falam é a questão da lividez. A lividez é basicamente a forma onde o teu sangue fica depois de tu morreres. Ou seja, normalmente quando tu morres e tu ficas numa posição, o sangue vai se acumular todo numa zona, porque ele não circula, whatever. E então, no caso de Rebecca, sendo que ela estava pendurada, o sangue, pós-mortem, a lividez dela, portanto, deveria estar todo nas pernas e nos pés, todo em baixo, e não estava nas costas. Estar nas costas implica que ela esteve deitada após a morte durante bastante tempo, pelo menos até o sangue assentar nas costas, e que ela foi colocada naquela posição bem depois de ela ter morrido e bem depois de ela ter estado deitada bastante tempo. Além disso, encontraram várias áreas com hemorragias, tanto no couro cabeludo dela, que eram compatíveis com impactos, pancadas na cabeça e não com enforcamento. Várias lesões para estes novos peritos eram muito mais consistentes com o estrangulamento do que com o enforcamento. Portanto, havia aqui muitas indicações que diziam que esteve mais alguém com Rebecca. Esta mulher não fez isto sozinha. Porquê que ela faria isto sozinha assim? Basicamente, a família de Rebecca não acredita em nada disto e então eles decidem criar uma nova narrativa com as provas que eles têm, que faria muito mais sentido. Segundo esta nova teoria, na madrugada de 13 de julho, Rebecca teria sido confrontada por alguém, possivelmente Adam, sobre o que aconteceu com Max e a situação, o que aconteceu com Max. Esta discussão provavelmente escalou para um confronto físico que fez com que tivesse havido a necessidade de mais tarde fingir todo este suicídio de Rebecca para que não houvesse culpa associada. Até porque, nova informação dramática, nas horas anteriores à morte de Rebecca, as pesquisas no telemóvel, no browser do Adam Shacknai, eram Sexy Asian Girls, Raped, Bondage Anime, Bondage Girls, Sexy Asian Bondage Girls. O que é preciso mais, gente? Não, a sério, enfim. Inclusive é um dos animes que ele viu de bondage, muito específico, tinha uma rapariga exatamente na mesma posição, amarrada na mesma posição em que Rebecca foi encontrada. Não? Ninguém? Não. Ok. Quando foi feito um teste de polígrafo para Adam, ele disse que, na verdade, ele só tinha assistido a pornografia na casa de hóspedes, nunca com Rebecca ao pé, nunca, não é? Pronto, ele garante que ele só viu, que não tem problema nenhum ver pornografia, não tem problema nenhum gostar de pornografia com mulheres asiáticas, mas era bem específico, é tipo a mulher do teu irmão, é bem específico, as tuas taras com a mulher do teu irmão. Os anos passam e em 2013 a família de Rebecca pede um processo, dá início a um processo civil por homicídio culposo na morte de Rebecca e neste processo ela inclui Alex Shacknai, Jonah Shacknai, a mãe do pequeno Max, Dina Shacknai e a irmã dela, Nina, também, porque era tudo bem shady, estas pessoas estavam meio que envolvidas. E na visão dos pais de Rebecca, estas pessoas estavam envolvidas e tinham todas culpa porque todas elas, de alguma forma, fizeram alguma coisa para que Rebecca falecesse. Nina e Dina, na verdade, mais tarde são retiradas do processo porque existem provas em vídeo de que elas estavam no hospital na altura em que Rebecca faleceu, morreu, aconteceu esta cena toda bem estranha. Portanto, a única pessoa que acaba por ficar com o processo mesmo é o Alex Shacknai, porque ele era a única pessoa que estava efetivamente dentro da casa quando aquilo aconteceu. Ele estava lá, gente. Ele estava lá. Os anos arrastam-se, as coisas arrastam-se e o julgamento só vai a Tribunal Civil efetivamente em 2018. Os pais de Rebecca contra Adam Shacknai, porque eles acham que ele teve alguma coisa a ver com o homicídio da filha, foi homicídio culposo e ele diz que não, então vão efetivamente a julgamento em 2018. Os advogados de Adam dizem que não existe nenhuma prova física absolutamente que ligue o seu cliente à morte de Rebecca, não existem provas de ADN, nada, percebem? Não existe nenhuma prova física, biológica, que conecte a morte de Rebecca com Adam. No entanto, ele foi shady todo o tempo. Toda a situação é shady, incluindo a forma como ele lidou com toda esta questão durante o julgamento, deixou as pessoas com a pulga atrás da orelha, porque, por exemplo, perguntaram-lhe porque é que no chamado ao 112 ele tinha dito que estava uma mulher pendurada, tipo não
percebem? Não a mulher do meu irmão, não Rebeca, ninguém. Uma mulher, e ele disse que ela era uma mulher. E isto deixou as pessoas, ok, ele tem aqui qualquer coisa que não bate certo. Na última sessão do julgamento, o advogado da família de Rebeca traz um manequim, faz ali uma exemplificação da morte dela, como é que ela terá sido extremamente humilhada e maltratada no final, e mostram que aquilo pode ter sido feito por raiva ou por alguma situação relativa à morte também do menino antes, que eles podem ter pensado que não era acidental, I don't know. Depois de rever todos os dados, todas as coisas, as fotos e as provas, um júri civil considerou, sim, Adam Shacknai culpado, responsável pela morte de Rebeca. Só que a gente na América tem os sistemas legais deles são extremamente confusos, portanto eles não puderam fazer um processo normal, eles foram ao Tribunal Civil fazer um processo civil e isto depois é com indenizações monetárias, não é com penas de cadeia, é indenizações monetárias, é o mínimo que eles podiam ter conseguido, eles conseguiram, a família de Rebeca recebeu inicialmente 5 milhões, se não me engano foi o que eles pediram, embora mais tarde as seguradoras e qualquer outra coisa ali do sistema legal, Adam conseguiu lá reverter as coisas, não teve admissão de culpa total, portanto a família não recebeu nada, na verdade. Nada. Yeah. Como eu disse, isto foi em tribunal civil, portanto, enquanto que no tribunal, normalmente, normal, eles têm de provar além da dúvida razoável de que a pessoa fez mesmo isto, tem mesmo de provar além da dúvida razoável. Na verdade, nestes tribunais civis, o ónus da prova é muito mais baixo, portanto, embora muita gente tenha ficado chocada, porque a polícia disse que era suicídio, e ali foi provado que ele teve responsabilidade civil sobre a morte dela, nem toda a gente ficou surpresa, porque eu acho que ninguém acha que Rebeca se suicidou. Honesta, não. Eu não acho. A verdade é que após tudo isto e, infelizmente, a morte de Rebeca continua a ser considerada pela polícia e pelo departamento de polícia um suicídio. Portanto, existiu uma responsabilidade civil da parte de Adam Shacknai, mas não existem culpados legais. A morte dela foi considerada um suicídio. A família de Rebeca ainda tentou ir ao Procurador-Geral, tentou que o Procurador-Geral reabrisse o caso, tentaram fazer montes de coisas, a gente não deu. Eles decidiram que está fechado. Eu acho que isto tem aqui alguma coisa para ser encoberta. Ou o Jonah tem dinheiro, conhece gente, ou o irmão dele. É muito estranho. Como é que eles vão dizer que uma mulher se suicida quando tem os pés e as mãos atadas, atrás das costas, está nua e atou-se à cama? Muito estranho, muito sinistro, gente. O pequeno Max Shacknai acabou por falecer dias após o acidente e após estar em suporte de vida por causa das suas lesões, que impediram que subisse oxigênio ao seu cérebro. Portanto, na verdade, ele ainda faleceu uns dias depois de Rebeca. Esta história é muito sinistra e é muito triste. Sem falar que, quer dizer, em menos de 48 horas aconteceu este acidente trágico e estranho com o menino e depois, de repente, Rebeca morre de uma forma estranha e trágica também. Esta família é tudo. É estranho. A família de Rebeca continua a achar que isto houve encobrimento da parte da família Shacknai por causa de questões de dinheiro, de poder, vocês sabem, e que houve encobrimento e que por isso é que não se chegou exatamente a quem é que tinha feito, seja o que for, para matar a Rebeca. Para as autoridades, trata-se de um acidente estranho, um freak accident, pouco comum, mas ainda assim um suicídio. É um suicídio estranho, dizem eles, mas ainda assim é um suicídio. Eu não sei o que vocês acham. A minha opinião é exatamente... Não foi um suicídio. Isto não foi um suicídio. Acho que é muito sinistro ter sido um suicídio. A morte do pequeno Max talvez tenha sido acidental. É muito estranha. Eu acredito que se calhar possa ter acontecido ali qualquer coisa com os dois miúdos e a Rebeca possa ter encoberto qualquer coisa. Não sei, gente. É estranho. A morte do menino, a queda do menino é um pouco sinistra. É. Mas dizerem-me que a Rebeca cometeu suicídio, não acredito. Não. Não fez. Não fez, gente. Aquela mulher foi assassinada pelo irmão do Jonah. E como estas pessoas têm dinheiro, estas pessoas safam-se de tudo. Porque Jonah, eu não contei na altura, mas Jonah pagou o advogado do irmão. Durante este tempo todo que a família de Rebeca o levou a tribunal por responsabilidade civil, quem é que pagou as custas do tribunal, dos advogados, a representação legal dele? Foi Jonah.
A Rebeca era a mulher dele. Eu sei que o outro é irmão, mas Rebeca era a mulher dele. Portanto, eu também acho que foi encobrimento. Acho que Jonah encobriu o irmão. Acho que Adam matou a Rebeca por causa do sobrinho e porque ele tinha ali alguma crush sinistra nela, porque aquela pesquisa do Asian Girls, porque havia já indícios que ele tipo gostava dela e tinha tentado ter coisas com ela antes. Estranho, estranho, estranho. Muito estranho. Mas quero saber o que é que vocês acham nos comentários. Gente, este vídeo já deve estar enorme, porque pelo menos aqui está enorme. Então eu quero saber o que é que vocês acham nos comentários. Mas é bué estranho o que eles fizeram a esta mulher e falharam com a Rebeca. Eu acho que eles falharam imenso com a Rebeca, porque a Rebeca... Ninguém tapou o corpo daquela mulher, gente. É demais. É um ser humano. It's too much. Fiquei muito chateada. Este foi o primeiro caso do Crime às Quintas deste ano, 2026. Gente, estou contente. Eu espero que quando vocês estiverem a ver isto, eu já tenha os outros todos também carregados, porque eu estou a melhorar. Eu estou a melhorar aqui na forma como eu organizo o meu conteúdo para não vos faltar nada. Estejam bem neste novo ano. Espero que o ano corra muito bem. Hoje é dia 1. Hoje é quinta-feira, dia 1. Está a subir no primeiro dia, gente. Portanto, eu espero que o ano vos comece da melhor forma. Qualquer coisa, gente, sejam felizes. Está bem? Digam-me nos comentários quais são os casos que vocês querem, o que é que querem ouvir falar, se este ano vocês querem ouvir falar mais de casos misteriosos, mais de crimes, coisas por resolver, o que é que vocês querem ouvir? Eu tenho ideias, mas eu aceito muitas sugestões, porque eu vejo os vossos comentários, eu vejo as dicas, eu vejo o que é que está a acontecer. Obrigada por estarem desse lado, obrigada por assistirem ao Crime às Quintas, espero que vocês gostem e espero ver-vos aqui para a semana. E digam-me o que é que eu hei de fazer por uma frase catchy, digam-me que eu preciso para o início.